E aí pessoal, beleza? Agora eu vou contar aí pra vocês aí coisas sobrenaturais que já aconteceram comigo, porque as pessoas estavam pedindo aí, umas 3 pessoas. E eu espero que vocês gostem, ou que vocês fiquem pelo menos um pouco com medo, porque é bastante real e eu não tô mentindo, beleza? Quer dizer, pode ser que eu esteja mentindo, pode ser que seja mentira, pode ser que seja verdade, não sei, pode ser imaginação. Então, esse é o vídeo aí, fica com o vídeo de hoje, beleza? E deixo o gostei de vocês. 20 minutos depois. Bom, o primeiro caso aconteceu em Goiás. Nós morávamos em Goiás, em uma cidade chamada Mineiros. E minha mãe estava em fase de separação do ex-marido dela, já tem 10 anos atrás. E tava muita briga dentro de casa, muita confusão dentro de casa, sabe? E esses problemas todos de separação aí, em fase de separação. Então, um dia, eu já estava meio perturbado nessa época, eu estava começando a ficar perturbado com isso. Eu estava vendo coisas, estava escutando coisas que eu acho que não existia, eu acho que só eu que via. Bom, mas só que uma vez, um dia, estava eu e meus 2 irmãos conversando na frente da casa, que era uma casa alugada e tinha um corredor, e no fundo era a que a gente morava, tinha mais 2 casas. Então, nós estávamos lá conversando e tal, conversando, coisa normal de molecada, né, que eu tinha uns 14, 15, 16 anos por aí. Aí então, a minha mãe veio, tava saindo pra fora neste corredor, tava vindo pra fora, mas só que ela tava vindo muito devagar, sabe? Tava vindo lenta, lenta, de braços cruzados e com o cabelo todo solto. E fico até arrepiada só de falar. E de cabelos soltos e cabelo bem arrepiado. E ela parou do nada, ficou parada e eu e meu irmão só olhou e continuou conversando. E a gente pensou que ela tava com brincadeira, tava brincando, que a gente às vezes tem essas brincadeiras de ficar assustando um ao outro. Minha mãe e meus irmãos, nós fazíamos essas brincadeiras. Até hoje nós temos essas brincadeiras um pouco. Então, ela ficou parada, aí nós olhou de novo, pela segunda vez. Aí, meu irmão falou: mãe, para de brincadeira. Isso, por causa que tava no escuro, era escuro esse corredor, só tinha luz lá em casa, que era bem no fundo. Aí dava pra ver só aquela luz mais escura, era mais ou menos uns 30 metros. E minha mãe não respondeu. E nós pegou o celular, que naquela época não tinha celular com flash, mas não sei se você já viu aquele celular com lanterna. E aí nós iluminou, mas só que não chegava lá onde ela tava, porque no corredor ele vai normal, depois tem uma descidinha lá pra baixo, pra onde nós morávamos. Então, aí a minha mãe não respondeu, não tava respondendo, tava lá daquele jeito estranho. Então, eu tava com meu celular e liguei pra minha mãe. E o que aconteceu? Ela atendeu o celular. Eu perguntei: mãe, onde a senhora tá? Eu tô aqui dentro do quarto. Ela tava dentro de casa, deitada já. Aí eu levei um susto e falei: como assim a senhora tá deitada e como que eu tô vendo a senhora? Porque eu tinha estranhado que ela não tinha mexido no celular ali. Aí ela falou que achou estranho, ficou com medo também. Eu falei que ela tava ali e eu pensei que não era loucura minha, porque meus irmãos também estavam vendo a mesma coisa que eu. E depois que eu falei com a minha mãe e desliguei o telefone, ela tava com a mesma camisa, essa coisa que apareceu, tava com a mesma camisa que a minha mãe tava no momento. Por isso que eu pensei que ela era com a camisa branca, que a minha mãe usava muito. E essa coisa, depois que eu falei com a minha mãe, ela começou a descer, bem devagar, descer de costa. E ela tava assim, ó, de braço cruzado e com a cabeça meio assim. E começou a descer devagar, devagar. E eu e meus irmãos começamos a abaixar pra ver. Quando você vê uma coisa escura e você abaixar, tipo, aumenta, não sei. Tipo, pra gente ver a luz, ver se aquilo que a gente tava vendo era real. Começou a descer, até que sumiu. Porém, um monte de coisa mais ou menos desse tamanho, um monte de vulto entrou pra dentro de casa. Um monte, ao mesmo tempo. Um monte. E eu fiquei muito assustado com isso. Nós demorou a entrar pra dentro, nós ficou com medo. Mas depois que nós entrou, nós contou pra minha mãe. Eu não sei se ela acreditou muito, porque ela ficou meio assim. Só que depois desse dia, eu comecei a sentir coisas tocar em mim, coisas geladas tocar em mim. Eu comecei a tipo, escutar respiração
de noite, quando eu ia dormir, quando já tava todo mundo dormindo, eu ficava acordado porque eu tava muito ruim nessa época. E eu tava vendo bastante coisa. Isso só mudou. Um dia eu fui pra igreja, me chamaram, eu não queria ir, mas eu fui. Cheguei lá na igreja, eu também tava vendo bastante coisa. Aí a mulher começou a orar, que era uma pregadora. Ela começou a orar e começou a chamar pessoas, que tinha 3 pessoas lá que estavam vendo as coisas, estavam perturbado, e uma dessas 3 era eu. E eu não quis ir, mas só que minha mãe insistiu e eu fui. E a mulher olhou nos meus olhos, me chamou lá na frente, olhou nos meus olhos, falou tudo que eu tava vendo, tudo que eu tava sentindo, o que eu tava passando. E ela fez uma oração. Depois desses dias eu não via mais nada. Não vi mais nada até hoje. E aí antes disso eu vi até na rua, coisas na rua. Você não vê tipo uma pessoa. Essa foi a primeira vez que eu vi uma pessoa que parecia minha mãe. O resto era só vultos, via vultos passando pra lá, pra cá. E nesse dia da igreja também, ela orando, tinha muitos passando pra lá e pra cá, tipo se estivesse louco pra entrar em alguém, não sei. É estranho isso. Esse é o segundo. Bom, esse também eu não entendi nem um pouco. Depois desse tempo que aconteceu esse primeiro caso que eu falei, eu vim embora pra Mato Grosso e minha mãe ficou lá. Ela já tinha separado, já estava em outra casa sozinha, mas os meus 2 irmãos ficaram lá, mineiros, e eu vim embora pra Mato Grosso. Então eu fiquei na casa dela, sozinho. A casa da minha avó é perto, como vocês já viram no vídeo, nos vídeos anteriores. E eu fiquei nessa casa sozinha, sozinho, dormindo, né? E nesse tempo eu não tinha ventilador, então eu deixava a janela sempre aberta. E do nada, dormia de boa, começou a chover. Começou a chover forte. E então acordei com o barulho da chuva. E aí eu fiquei parado um pouco na cama, quando pensei, não, eu escutei um gemido. Comecei alguém a gemer, como se estivesse sentindo dor, mas só que um gemido de uma idosa, de uma senhora, começando a gemer como se tivesse dor. E lá fora, bem na frente da janela, não encostando na janela, mas perto da janela, tinha um banco debaixo do pé de manga. E nessa hora eu gelei, fiquei gelado, fiquei travado de medo, porque eu não sabia o que era, se era um ser humano, o que era aquilo. E eu fiquei travado, eu acho que umas meia hora. Até que eu tive a coragem de levantar, olhar pela janela, e eu não conseguia ver nada porque era escuro, tava muito escuro, porque na frente da casa da minha mãe tem um poste, porém nesse tempo estava quebrado, a luz estava quebrada. E eu não consegui ver nada, e eu fechei a janela rapidão com medo, e esse gemido parou. No outro dia eu acordei, fui lá ver se tinha rastro de alguém. Eu acho que mesmo se tivesse, a chuva ia tampar, né, por causa das águas, ia tampar o rastro. Mas é estranho, eu não escutei nenhum barulho do portão, porque tinha um portãozinho, então eu achei muito estranho. E até hoje eu não sei, não sei o que aconteceu, porque lá é uma rua que quase não passa ninguém. E esse outro caso não é muito sobrenatural, é mais ou menos. Não é. Mas isso aqui pareceu no momento. Bom, quando eu tinha mais ou menos... Isso foi depois também, ou foi na mesma... foi depois. Eu tinha um costume de ir pro cemitério à noite, mais uns amigos meus, que naquela época nós ouvia muito rock e tal, dava de roqueiro, mas só que a gente ia pro cemitério, não tinha nada a ver com rock, né? A gente ia pra ficar conversando à toa. Muita gente pergunta por que, né, no cemitério. É porque lá é um lugar muito calmo, silencioso, porque é um cemitério afastado da cidade, de lá onde eu ia. E uma vez estava eu e meus amigos, nós tínhamos acabado de chegar, mais ou menos umas 7h30, 8 horas da noite por aí. Tinha acabado de enterrar um corpo lá, o pessoal tinha até vela ainda acesa. E nós ficou perto desse enterro aí. Mas só que quando a gente chegou já tava saindo umas 3, 4 pessoas que era parente de quem faleceu, acho que era uma moça. E nós ficou conversando, se eu não me engano nós estávamos tomando vinho, né, nesse tempo, nessa hora. E quando eu penso que não, eu e meus amigos começou a ver no escuro uma coisa andando muito estranha, andando tipo muito esquisita mesmo. Se você visse na hora, eu acho que quem tem muito medo ou passaria mal, ou se cagaria, não sei. E essa coisa vem andando pro nosso lado, andando. E nenhum de nós corremos, né? Que nós tava todo mundo junto, nós ficou parado.
E quando chega perto, aí nós perguntou o que a pessoa queria, o que a coisa queria, e quando fez que não, quem era? Era o coveiro do cemitério. Tava bêbado e ele tem deficiência nos dois pés dele. Os dois pés dele é virado para baixo, sei lá, uma coisa bem estranha. E isso foi quase sobrenatural, hein? Quem tivesse ataque do coração, quem tivesse problema no coração tinha morrido lá mesmo, porque pareceu bastante na hora. E esses aí são os casos sobrenaturais que aconteceu comigo que eu me recordo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, tem muita gente esquecendo de comentar aí do sorteio, viu? Hashtag Diário de uma Família. Se quiser participar, se não quiser, tudo bem, não precisa comentar. E vocês comentem bastante em todos os vídeos até o dia 1º do mês que vem. E aí vai ser o dia do sorteio. Aí a gente vai filmar bonitinho e colocar no canal o ganhador e tudo. E é isso aí. E se vocês gostaram aí do vídeo eu contando essas coisas, eu posso também fazer um quadro no canal só pra falar coisas de terror. Falar umas coisas tipo uma historinha. Eu acho legal e eu posso estar fazendo pra vocês. Se vocês quiserem, só comentar aí e falar sobre isso também, viu? E eu vou pensar em vários quadros, mas esse é o primeiro aí do canal. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, é só comentar, beleza? Falou, deixa o seu gostei e até a próxima.